Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje, nesse segundo programa, gravado aqui na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, nós vamos falar sobre Dostoiévski e a cicatrização do espírito. Eu vou tentar fazer com vocês algumas primeiras aproximações entre a obra de Dostoiévski, alguns momentos da obra de Dostoiévski, e teorias vindas do Allan Kardec, que é aquele autor do Espiritismo, e do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ou mais comumente conhecido como Jorge Guilherme Frederico Hegel, na noção de cicatrização dialética do espírito. Mas, como vocês sabem, antes de nós entrarmos propriamente de forma efetiva no debate do nosso Espaço Heráclito de hoje, eu gostaria de lembrar a vocês as 3 fontes a partir das quais vocês podem assistir aos programas anteriores do nosso Espaço Heráclito. Vale lembrar a vocês que o nosso Espaço Heráclito agora, nesse ano em que eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, passa quinzenalmente, às segundas-feiras, a partir das 10 horas da noite, na página da nossa TV Geração Z, www.tvgz.com.br. Mas vocês também podem assistir aos programas anteriores do nosso Espaço Heráclito, que já está numa trajetória de mais de um ano, já entrou no seu 2º ano de existência, a partir de 3 fontes. A primeira delas, o Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Quando vocês acessarem o portal, que contém uma série de fragmentos de narrativas, fotonarrativas, ensaios, da minha lavra, vocês vão ver ali na parte direita da página um link para vídeos. E nesses vídeos vão se abrir 2 possibilidades, 2 abas: Intervenções Heraclitianas e Espaço Heráclito, com todos os programas da nossa trajetória, desde setembro de 2013 até agora. As outras 2 fontes são o YouTube e também a página da TV UOL, que aloja os programas da nossa TV Geração Z. Na página da TV UOL vocês vão poder encontrar uma série de programas do nosso Espaço Heráclito. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Vocês veem aqui que eu continuo no quintal da casa onde eu estou morando aqui nos Estados Unidos. À minha esquerda, à direita de vocês, eu acredito que vocês estejam vendo aquilo que viria a constituir a bandeira dos Estados Unidos. E eu prometo a vocês, até que a temperatura permitir em Chicago, porque o frio, quando vier, vem como a infantaria do General Inverno, eu prometo a vocês que eu vou explorar a cidade com os programas da sequência do Espaço Heráclito. Já estou pensando em ir até as margens do Lago Michigan, em fazer programas também na Northwestern University, onde eu estou fazendo meus estudos doutorais para concluir minha tese sobre o nosso bom e velho Fyodor Dostoiévski. Tudo bem, gente? Agora, eu havia dito a vocês, então, que o tema do programa de hoje seria Dostoiévski e a cicatrização do espírito. A priori, esse parece um tema um pouco inusitado e um pouco conflitante quando nós temos em mente a obra de Dostoiévski. Por quê? Porque aqueles de vocês que conhecem a obra de Dostoiévski sabem que trata-se de um escritor mais marcado por tensões, por conflitos, por choques que muitas vezes não se resolvem, ficam girando ao redor de si mesmos, sem a possibilidade efetiva de que as personagens vislumbrem. Bom, elas até podem vir a vislumbrar algum tipo de saída ou ímpeto de redenção para as crises pelas quais elas estão passando. Mas, na verdade, muito poucas delas saem dessas crises. A gente pode falar aqui, por exemplo, o nosso Stavrogin, que é um dos protagonistas do romance Os Demônios, que é alguém que gira em torno do seu ímpeto de expansão ilimitada do ego e da própria vontade. Chega às raias no final do romance, num capítulo que à época do Dostoiévski sequer chegou a ser publicado, a censura o cortou, que é o capítulo da confissão do Stavrogin para o clérigo Tikhon. Nesse caso, o Tikhon, como rematado psicólogo dostoiévskiano, percebe que o Stavrogin se regozija diante das confissões que faz de uma possível ação pedófila do Stavrogin em relação a uma mocinha, uma menininha de pouco mais de 5 anos, se eu bem me lembro, que
consegue perceber como tudo aquilo já é maculado por si só. Stavrogin então chafurda nessa lama dostoiévskiana. E a personagem que eu diria a vocês quintessencial para nós entendermos o movimento do ressentimento em Dostoiévski seria o Homem do Subsolo. O Homem do Subsolo, protagonista das Memórias do Subsolo, tem todo um movimento para compreender e articular a genealogia do seu rancor, da sua dor, da sua impossibilidade de estreitar laços com os outros, com os demais. Para pensar sobre a sua impossibilidade de sair desse autonomeado subsolo. Ele mesmo se chama de paradoxalista do subsolo, ou seja, alguém que se movimenta pelos paradoxos de uma personalidade que consegue compreender a raiz de seu patos, de sua patologia, mas não consegue se livrar dessa ciranda de dor, dessa recalcitrância, na verdade, de uma dor que vem e vai, sem que ele possa caminhar além dessa dor para um sentido de redenção efetiva. Para aqueles que não leram Memórias do Subsolo, a segunda parte da obra, que é propriamente narrativa, traz debates, traz questões do homem do subsolo tentando sair para o mundo, em direção ao mundo, mas como se o subsolo o acompanhasse, ainda que ele saia do seu quarto como metáfora do subsolo. E ele, após ter sido humilhado por supostos amigos do seu tempo de escola, numa confraternização ali em um bar que vai parar em um prostíbulo, o homem do subsolo transmite a humilhação para a prostituta Lisavieta. Esse é um momento importante e vocês podem traçar efetivamente conexões entre a dor do homem do subsolo e a personagem Lisavieta e aquilo que viria a acontecer com o Raskolnikov em Crime e Castigo e o seu grande par, que é a Sônia Marmeladova, que vai tentar redimi-lo. Porque a Lisavieta, ela é uma prostituta e entra em contato com o homem do subsolo, se vê seduzida por toda a retórica, por toda a oratória, por toda a conquista livresca que o homem do subsolo faz, como para tentar enredá-la, e depois, sem saber o que fazer com o fardo da conquista, tenta se livrar da Lisavieta, a humilhando com o pagamento. E é curioso isso, pessoal, porque num primeiro momento, nós que somos leitores poderíamos falar, não, a Lisavieta simplesmente vai enxotá-lo, ou vai retribuir a humilhação imediatamente, para continuar a reproduzir essa lógica dos conflitos de ego. Mas o curioso é que, quando a Lisavieta volta a encontrar o homem do subsolo, além do prostíbulo, quando ela vai até a casa do homem do subsolo, vê a pobreza em que ele vive, vê o estado excruciante do homem do subsolo diante do criado, o Apollon, que tinha uma efetiva consciência de classe, queria receber o seu salário, estava atrasado porque o homem do subsolo havia gastado dinheiro justamente com o quê? Com champanhe e prostíbulo. Então Apollon mostra uma dignidade de classe efetiva. Olha, ou você cumpre com o acordo burguês que nós selamos, ou seja, uma dignidade de classe, uma consciência de classe reformista nesse caso, ou eu não vou continuar a prestar meus serviços. Eu simplesmente quero estar acordado. Quando a Lisavieta encontra o homem do subsolo nessas condições, em que ele de fato se vê emparedado por todos os lados e se vê opresso, ao invés de ela entrar na ciranda dos egos, ao invés de ela simplesmente se tornar ainda mais carrasca, mesmo sendo uma prostituta, ao invés de ter invertida a polaridade do jogo de poder, ela não entra na ciranda de disputa de egos, e quando ela vê o homem do subsolo chorando, ela se apieda e justamente o abraça de forma terna, de forma enternecida. De tal maneira que nós, leitores, somos chamados a pensar sobre determinados escaninhos de solidariedade, de bondade, um ímpeto para além de toda essa guerra obesiana de todos contra todos que a modernidade capitalista traz à tona. E o Dostoiévski soube apreender muito bem esses escaninhos. Eu trago a Lisavieta aqui, e depois nós poderemos pensar sobre a Sônia Marmeladova, que faz algo parecido com o Raskolnikov, o acompanha até a Sibéria, porque o Raskolnikov, protagonista do Crime e Castigo, havia assassinado duas pessoas. Ele assassina a Liona Ivanovna e a sua irmã ao fim da primeira parte do romance,
justamente como uma experiência moral para além do não matarás. Raskolnikov quer testar a noção de que se Deus não existe e tudo é permitido, posso eu me tornar o algoz não só de Deus, mas o algoz do outro, que supostamente teria sido criado por Deus? Posso eu me tornar Deus, passando por cima do não matarás? Essa base de experimentação moral que o Raskolnikov estabelece como fundamento do Crime e Castigo, dessa grande obra chamada Crime e Castigo, faz com que a Sônia atue para girar ao redor do Raskolnikov como se fosse uma antítese, para espelhar essa ação do Raskolnikov e mostrar o lodo em que o ego chafurda, na medida em que rompe as mediações sociais de si próprio, ou seja, na medida em que ultraja o outro, que é tão constitutivo dele mesmo, quanto a própria identidade precípua. Vale falar, e eu tendo a reiterar isso nos meus escritos e aqui no Espaço Heráclito, que a pergunta como você se chama é filosófica e socialmente errônea. Porque como eu fui chamado é a pergunta de etimologia mais precípua, mais basal. Porque primeiro me chamaram para que depois eu pudesse me chamar. Então, as personagens de Dostoiévski não podem ser vistas, ao meu ver, como entidades fechadas em si mesmas, como se padecessem inequivocamente de seus males. Dostoiévski foi abrindo as personagens, estabelecendo relações dialógicas, de tal maneira que a trajetória de uma se enreda na trajetória de outra personagem. Mas, vista a obra de Dostoiévski em termos panorâmicos, é patente a noção de que várias personagens padecem de uma agonia dificilmente solucionável, dificilmente passível de encontrar um caminho de redenção. E traçado esse panorama geral da obra de Dostoiévski, é interessante que nós comecemos a pensar aqui sobre um texto que já esteve presente no nosso Espaço Heráclito no segundo semestre do ano passado, quando nós falamos, pessoal, sobre o sonho de um homem ridículo. Na verdade, eu me corrijo aqui, se eu não me engano, os telespectadores do nosso Espaço Heráclito podem até me ajudar nisso. O debate sobre o sonho de um homem ridículo aqui no Espaço Heráclito foi feito não no segundo semestre de 2013, mas no primeiro semestre desse nosso ano, de 2014. Porque a trajetória do homem ridículo é sui generis na obra de Dostoiévski, na medida em que se trata de uma personagem que começa a narrativa com o ímpeto de suicídio. Ela, ao invés de ter o ímpeto da vontade de poder irrestrita sobre o outro, sobre a sexualidade da outra, o estupro, a pedofilia, a extorsão, a mentira, o apego material pela riqueza, o apego pelo poder efetivo em relação aos demais, não. Dostoiévski concebe o homem ridículo como um arquétipo do niilismo mais esvaziado, que na verdade me parece um niilismo até muito mais próximo de determinadas nuances objetivas e gerais da nossa época. Que se trata de um niilismo não voltado para aqueles robesianos por excelências que querem morder o poder a todo custo, mas de um niilismo esvaziado, de um niilismo de tensão existencial a mais profunda, de um niilismo industrialmente prescrito por Prozac, por receitas de bem viver psiquiatricamente mediadas. Esse niilismo do homem ridículo dá um passo além da noção de que é preciso reproduzir a vida a despeito de qualquer coisa. Ele se propõe a dar um tiro na própria cabeça. Ele se propõe a se matar. E assim tem início um processo narrativo que me parece muito importante. Por quê? Porque o sonho de um homem ridículo e o núcleo desse sonho, essa narrativa vai trazer uma possibilidade que é exígua na obra de Dostoiévski, mas que está presente, é um dos veios que eu quero desenvolver na minha tese de doutorado, uma possibilidade de que o suicídio se volte contra si mesmo e seja um dos degraus fundamentais para que se chegue a uma possibilidade de espiritualidade outra, que caminhe ao lado da modernidade e tente investigar quais os sentidos do cosmos, do universo, em estreita conjugação com noções de eternidade, com noções de justiça, com noções de evolução moral e espiritual e com noções de compreensão racional de toda a lógica de estruturação do mundo e de suas relações. É nesse preciso sentido que eu quero começar uma discussão com vocês aqui no nosso Espaço Heráclito de hoje
sobre as afinidades eletivas que poderia haver entre marcos do espiritismo e discussões hegelianas sobre a filosofia da história, em imbricação com essa narrativa dostoiévskiana específica. Eu vou trazer, no segundo bloco aqui do nosso programa, a menção a uma outra narrativa que não foi ainda traduzida num livro publicado para o português, mas que eu mesmo traduzi a partir do primeiro volume, do primeiro e do segundo volume do Diário de um Escritor, que foi publicado aqui nos Estados Unidos. Eu traduzi para o inglês, e o texto Um Paradoxalista consta dos textos presentes ali no Portal Heráclito, que eu já mencionei a vocês, o www.portalheráclito.com.br. Como é que nós poderíamos fazer uma aproximação entre o homem ridículo, o seu padecimento e a possibilidade de que, de forma reencarnacional e de forma dialética, numa dialética do sofrimento, na dialética da angústia, fosse possível esgarçar a percepção de tal maneira que o nada se convertesse em substância moral, em substância de redenção, em, na verdade, caminho para a transcendência. Como é que seria possível falar sobre isso? Eu aqui, como a nossa querida Roberta e a nossa querida Marcela estão no Brasil, e agora a produção deste Espaço Heráclito se resume a este apresentador e escritor que com vocês fala, eu vou acompanhando o tempo do nosso Espaço Heráclito, um marcador aqui de tempo que está presente no canto, deixa eu ver, esquerdo da tela de vocês, e está presente aqui à minha direita, e eu encaminho a discussão nesse fim do primeiro bloco falando o seguinte: o homem ridículo transita pelas ruas de São Petersburgo uma noite extremamente enevoada, fria, de uma umidade que gela os ossos, de uma umidade que pela primeira vez, para além do câncer de medula, faz com que nós possamos sentir a medula transcorrendo entre os ossos. Numa noite de extrema umidade, o homem ridículo, ao olhar para a estrela Sirius, estrela ausente nessa tarde bonita aqui em Chicago, ao olhar para a estrela Sirius, tem a certeza do seu suicídio. E com essa certeza do suicídio, ele pretende ir até a casa, até o seu arremedo de cômodo, na verdade, muito pobre era o homem ridículo, quer pegar uma arma e meter efetivamente uma bala na própria cabeça. Só que, curiosamente, transcorre algo no caminho entre a decisão do suicídio e a arma efetiva posta dentro da gaveta, que transfigura completamente a percepção de vivência do homem ridículo e o leva às raias da transcendência em relação ao suicídio, que é o encontro desse homem ridículo com uma menininha. E aí o ardil dostoiévskiano é fundamental, porque ele não coloca qualquer personagem para tentar comover e trazer a compaixão do homem ridículo. Ele traz uma criança que clama, uma menina. Historicamente, o feminino é associado mais à percepção da subordinação e da fragilidade, o que não significa que as mulheres sejam assim, mas significa que essa é uma identidade construída historicamente. Mas ele coloca uma criança, uma menina frágil, que chora e clama pela mãe. Nessa nossa dimensão de parcos sentimentos, eu diria, vocês conhecem algum tipo de amor que possa vir a transcender o amor materno? Que possa ser mais próximo, protetor e vinculado do que o amor materno? Então o homem ridículo se coloca a seguinte questão, que nós vamos desdobrar no segundo bloco do nosso programa. Se eu de fato quero me matar, eu preciso simplesmente me lixar para essa moça e voltar para minha casa para fazer o que eu devo fazer. Mas se de alguma maneira eu senti piedade por essa moça não, na verdade, por essa menininha, algo está errado na minha vinculação com o mundo. Eu vou parando por aqui agora, a gente faz um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso Espaço Heráclito para darmos sequência a esse salto dialético do homem ridículo em direção à eternidade e à cicatrização do espírito. Até já, pessoal!